TAF, Teste de Aptidão Física, uma etapa de concursos públicos que apresenta um alto índice de reprovação. E se você não quer estar presente nessa lista e quer otimizar o seu treinamento, otimizar a suplementação e saber qual o tempo ideal para você iniciar o seu exercício, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você chegou de paraquedas aqui agora, se liga. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas escolhidos por vocês e recebi essa mensagem muito interessante para que eu aborde o conceito de preparação, o que é que de suplementação pode ser feito para esse processo, para essa parte de processo de concursos públicos, que tem um índice de reprovação de até 48%. Então muita gente chega, estuda, acerta as questões, mas na hora de executar o movimento, falha, perde e aí não tem a chance de conseguir a sua vaga no seu concurso público. Então vamos nessa, vamos aprender algumas coisas aqui agora. Bom, olhando alguns detalhes aqui, né, em relação a publicações, né, você chegou, tá ali na lista dos aprovados. E o tempo médio para que você execute o TAF é uma média ali de 3 a 6 semanas. Um tempo muito curto para você começar a se preparar nesse intervalo. Então, um ponto simples e básico. Tem que começar a se preparar antes, fisicamente, assim como você está fazendo esse treino mental. Você quer chegar no seu 100%? Então se liga aqui. Um princípio básico é o princípio da treinabilidade. Quanto mais destreinado, mais treinável é a pessoa. E quanto mais treinada, menos treinável é essa pessoa. O que você quer dizer com isso, Danilo? Se você inicia um exercício agora, para o seu corpo, para o seu motor, para que o seu metabolismo chegue em uma zona otimizada, vai durar pelo menos de 2 a 3 anos. Caramba, Danilo, mas eu não tenho esse tempo todo para ficar esperando. Então façam pelo menos 6 meses. Porque nesse intervalo inicial é como se você passeio de etapa, passeio de mundo, tá certo? Quando você inicia e mantém uma prática regular de exercício, cada vez mais você fica treinado, você fica adaptado àquilo. Ou seja, quando você iniciou aquela sua corrida de até 12 minutos, aqueles 12 minutos tinham uma intensidade aqui. Conforme você vai correndo, conforme você vai executando, essa intensidade de 12 vai ficando cada vez menor. Não é o treino que ficou mais leve, foi você que ficou mais bem treinado. E qual a zona, qual a faixa que ao menos você consegue entregar um pouco mais? Seriam pelo menos 6 meses. Então, pessoal, aprendam uma coisa aqui. Não esperem o resultado da prova teórica para você iniciar o seu processo de treinamento físico. Faz pelo menos com 6 meses de antecedência. Se você disser assim, Danilo, eu sou um cara, eu sou uma mulher muito segura, eu gosto de projetar minha vida para longo prazo. Então garanta esses 2, 3 anos. De fato, o seu corpo vai ficar mais bem adaptado. É como se você pudesse assim, eu estou fazendo calo na mão, eu estou fazendo calo no músculo, eu estou fazendo calo no tendão, na minha massa óssea, no meu componente ali daquela tríade do coração, pulmão e músculo, para que eu oferte mais energia de uma maneira harmônica para o meu corpo. Segundo ponto, suplementação. E para isso, eu gosto de fazer sempre as analogias. Se você está chegando aqui agora, veja só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem uma playlist que eu falo sobre curva da adaptação. O que é que acontece com o seu corpo quando você faz uma sessão aguda de exercício? Então eu sempre gosto de colocar analogias. Então imagina o seguinte, seu corpo é uma casa que está em construção. Quando você faz uma sessão de exercício, é como se você tivesse dado uma marretada, quebrou o muro. E aí você faz o quê? Oferta água, tijolo, cimento para sua obra, para que ela tenha aquele muro reparado. O muro é sua fibra muscular e água é a água, o tijolo é a proteína e o cimento é o carboidrato que você oferta. O ponto mais importante nessa construção, nessa execução da sua obra, se chama tempo. Não tem como você pular etapas nesse processo de adaptação. Que aí, novamente, daquele tópico 1, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 2 anos, 2/3 anos e mais de 3 anos. Nessa terceira etapa aqui, seu corpo estaria mais próximo daquele 100% do que você consegue entregar.
e aí fecha esse primeiro parênteses, eu vou abrir um novo parênteses. Para você entregar energia durante o movimento, a gente precisa saber um conceito de bioenergética, fontes de energia. Então aprenda aqui comigo. Quando você está fazendo a barra fixa, o abdominal ou a corrida, são treinos mais curtos, né, que a gente chama de um treino HIIT, que é um treino intervalado de alta intensidade. Esse treino, basicamente, você vai usar duas fontes de energia. E aí, eu preciso abrir esse parêntese para vocês entenderem o que é esse contexto de bioenergética, que é o fornecimento da energia através dos alimentos. A gente tem basicamente três fontes de conseguir energia. Essa energia vem da mão, vem do bolso ou vem da mochila. Imagina que cada vez que você dá uma passada ali na corrida, cada vez que você faz uma barra ou fica em isometria, você fornece uma moeda. Fez o movimento, segurou um segundo, dá uma moeda. Fez o segundo movimento, segurou o segundo, você dá outra moeda. Quanto mais moedas você tiver na mão, nos bolsos e nas mochilas, você terá uma maior capacidade de executar os movimentos. E quais são essas fontes de moedas? Primeira fonte a gente chama de fosfocreatina. Segunda fonte, que é o bolso, você tem a via anaeróbia lática, porque é aquela que produz o ácido lático, aquele negocinho que deixa seu músculo dolorido, ardido, né, quando você está fazendo ali os movimentos. E a terceira fonte, que é basicamente aquela via aeróbia. Tendencialmente, vocês devem ter percebido ou imaginado que essa primeira via é a via mais fácil de oferecer a moeda. De fato, a moeda está aqui na mão, você pega e entrega ali para a pessoa que está te avaliando no TAF. A segunda via é a via do bolso. E a terceira via da mochila é a mais difícil, mas consequentemente é a que tem uma maior capacidade de armazenamento. Essa mochila se chama massa muscular. Quanto maior o seu volume de massa muscular, maior a sua reserva de energia. Só que, novamente, no TAF, você vai usar basicamente essas duas primeiras vias. Não vai ter tanto tempo, você vai usar, mas não vai ter tanto tempo de você usar as energias da mochila. Então vamos entender como é o nome dessa primeira fonte aqui de energia, é a via da fosfocreatina. Olha só, eu já ouvi falar sobre um suplemento chamado creatina. Sim, a creatina, de diversas maneiras, ajuda no seu processo de potência, de força e até de recuperação de fibra muscular, porque ela aumenta as suas moedas da mão. Se você tem mais moedas da mão, você consegue executar mais movimentos. Segundo ponto de suplementação que pode te ajudar nesse processo se chama da beta-alanina. Beta-alanina, ela vai agir como um tampão, um regularizador ali da parte do pH da sua célula, da sua fibra muscular. Para a gente executar o movimento, primeiro ponto, você tem que ter a intenção, eu vou correr, eu vou deslocar minha perna para frente. E aí você tem que ter energia, você tem que ter todo o comando para que você execute a ação. Nesse processo, quando você tem um acúmulo de ácido, uma redução de pH, você inibe a passagem dessa informação. Por isso que você quebra, por isso que você falha, se você não tem uma boa adaptação. E aí a beta-alanina, ela faz o quê? Ela controla a acidez daquele meio. Então vamos nessa. Você que está em um processo de treinamento para o TAF, primeiro ponto, tem que ter tempo. Segundo ponto, se você tem o tempo, já está com um bom aporte de água, de tijolo, de cimento, como é que você controla mais as variáveis que podem bagunçar o resultado, a boa harmonia da sua obra? Creatina e a beta-alanina. Terceiro ponto, especificidade é também um princípio do exercício. Você vai ficar bom naquilo que você treina. Então, se você quer fazer barra fixa, você precisa treinar barra fixa. Se você precisa fazer o abdominal, você precisa treinar o abdominal. E basicamente, esses dois movimentos aqui envolvem o trabalho de core. Envolve a transferência de energia lá para a parte do membro inferior, que é o conjunto mais forte do nosso corpo que a gente tem, para a transferência de energia para o membro superior. Então, se essa transferência, se esse meio, se essa ponte aqui não está bem estruturada, bem fortalecida, vai quebrar, vai ter falha, você não vai conseguir executar os movimentos. E antes de continuar aqui para o quarto ponto, tá dando sequência no vídeo, tá curtindo essas orientações? Não esquece de deixar seu like,
faz a inscrição no canal, ativa o sininho, porque olha, são 2 vídeos por semana, mais ou menos já 1 ano e meio, quase 2 anos que eu estou nessa jornada, então ajuda, que isso colabora, contribui para esse crescimento do canal. É uma via de mão dupla, eu vou contribuindo, compartilhando informações com vocês e vocês me ajudam a ter um maior alcance aqui no canal. Vamos nessa? Quarto ponto. Cheguei até o momento aqui, Danilo, treinei bem, fiz a especificidade, fiz minha suplementação, dia da prova. O que é que eu posso fazer de controle externo para que meu corpo renda 100% ali naquele dia? Então vamos nessa. Oferte água, carboidrato. Pelo menos ali 40, 45 minutos do início da sua prova. Carboidratos, pensa aqui, ó, coisas vermelhas barra roxas que vêm da natureza. Então o que é vermelho barra roxo? Açaí é roxo. Melancia é vermelho, beterraba é um vermelho barra roxo, então você pode chegar a misturar isso aqui, mais ou menos 300, 400 ml, por volta dos 45 minutos antes da prova, você está ofertando água e cimento para sua obra. E aí eu vou fazer uma segunda analogia, pensa que seu corpo é igual a um carro. Para que você tenha um carro em deslocamento, que é isso que você vai fazer, você precisa colocar gasolina. Então essa gasolina que eu estou falando dessa parte vermelha barra roxa, é como se fosse uma gasolina aditivada. Então ela tem uma capacidade de ofertar maiores concentrações de moedas ali para você executar o seu movimento, beleza? Um terceiro ponto nesse processo antes da prova é aquecer a fibra muscular. Veja, aquecer a fibra é diferente de alongar. Então você precisa mostrar para o seu corpo que é o seguinte, se liga que eu vou usar você, eu vou precisar de potência, eu vou precisar que você esteja bem ativo. Então ativa, aquece a fibra muscular em uma zona um pouco mais moderada de intensidade de deslocamento. Ou seja, quer fazer barra? Então estimula um pouco os músculos que você vai usar. Quer fazer o abdominal? Então estimula um pouco os músculos que você vai usar. Não a um ponto de você chegar em fadiga e queimar a largada, tá certo? É uma coisa ali leve barra moderada. Mostre ao seu corpo que você vai usar ele 100% daqui a pouco. Por último, e não menos importante, avaliar a saúde mental. Avaliar como é que está a sua progressão ao longo desse processo. Acredite em você. O simples fato de você acreditar que você vai conseguir, aumenta a chance de você conseguir, certo? Se a gente parar para pensar, por que uma pessoa que está bem treinada, que cumpriu todas as etapas, entre aspas, amarela ali naquele momento? Não é porque faltou energia, não é porque ela estava desidratada, não é porque ela não estava bem treinada. Um ponto simples, entre aspas, simples, né? Não é tão fácil assim da gente descrever, é que talvez no dia, no momento, ela não acreditou. Então, se você não acredita, você começa a inibir aquele processo de ação, de disparo para que sua fibra muscular tenha contração e aí você inibe todo esse processo, toda essa harmonia de execução de movimento. E para a gente finalizar todo esse processo aqui, como é que você vai chegar naquele seu teste, no dia da prova, no seu 100%? Cumprindo todas essas etapas, obviamente, se você durante esse processo teve um acompanhamento com profissionais habilitados, o médico do esporte, o nutricionista, um profissional da educação física, talvez um psicólogo também, para entrar nesse contexto, né? Veja só, se você tem a ação do médico do esporte, aí você vem o nutricionista, tem o profissional da educação física junto com o psicólogo, olha só, a área de cobertura, a área de ação aumentou, que no caso é você, e aí você consegue chegar no sucesso, numa chance de sucesso maior do que teria sem esses profissionais. E se você chegou até aqui agora esse vídeo, eu preciso te agradecer pela sua atenção. Tem algum comentário sobre uma história pessoal? Joga aqui, vamos ter um bate-papo, que fica legal ter esse feedback, esse retorno de vocês. Novamente, não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.